Toda marca forte nasce de uma visão, e todo projeto relevante começa com uma boa conversa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Blue Podcast, o podcast da Avel. Esse é o espaço que nasce para receber clientes, parceiros, empreendedores e pessoas que têm visão, história e algo para compartilhar. A ideia aqui é trazer conversas sobre empreendedorismo, construção de marca, inovação, mentalidade e tudo o que existe por trás de quem está construindo algo relevante de verdade. Eu sou o Vinícius Andrade, CEO e fundador da Avel, e hoje, para abrir esse projeto de forma certa, estamos com um cara que eu admiro muito, que tenho como referência e carrega uma mentalidade muito forte sobre empreendedorismo, inovação, comunicação e construção. Nosso convidado hoje é Deco, também conhecido como o pai de Mariá, um cara que vem construindo projetos, autoridade e impacto de forma muito autêntica. Então, o Deco já é cliente da Avel e eu já quero começar do jeito certo. Então, para começar, satisfação, Deco. Prazer Então, é todo meu de estar aqui hoje, sendo o primeiro convidado do Bluecast. com certeza. Então, eu queria saber, para a gente iniciar, quem é Deco, além dos projetos e dos títulos que você tem. Cara, pô, Vini, isso é uma pergunta que eu acho que vou te responder com uma pergunta também. Quanto tempo eu tenho para me apresentar? Eu sou um cara... Primeiro, eu preciso dizer que minha vida foi ressignificada com a chegada da minha filha, né? Quando eu me vi pai. Acho que a gente vai falar sobre isso depois. Sim, Mas é super importante porque é a primeira coisa que eu preciso falar, sim. né? Eu sou um cara que acredita num mundo melhor e tento todos os dias fazer coisas para que o mundo seja efetivamente melhor. Quando eu sempre foi uma coisa que eu pensei para mim, mas é claro que depois que eu virei pai, eu quero que o mundo seja melhor para minha filha Com e certeza. para as próximas gerações. Então, mas sou um cara que apaixonado pela minha família, né? Minha filha, minha esposa, meus pais e todo mundo que me formou e fez o cara que eu sou hoje, né? As pessoas... E eu costumo dizer assim, cara, eu preciso estar cercado de pessoas boas. As Sim, pessoas boas que são elas que vão fazer o isso é mundo muito ser importante. melhor, Com certeza. né? Então, se não é para falar de título, se não é para falar de trabalho agora, o que eu diria é que eu sou um cara feliz, que acredita na vida, sou cristão, uso toda a base que eu aprendi e me formou isso como diretriz para a minha vida, para as decisões que eu tomo. Quero ser um cara melhor a cada dia e depois que eu larguei o CLT, me tornei um cara super empreendedor. Um bocado sobre Aproveitando isso. o gancho em relação a quando você largou o CLT, queria entender um pouco assim da tua visão empreendedora, assim um pouco do quando tu percebeu assim, poxa, eu quero construir algo meu. Como foi esse sentimento? Como é que foi essas etapas? Acho que tem dois pontos aí que são bem interessantes e que são importantes da gente comentar. A primeira coisa é que, quando você trabalha no CLT, independente, eu tive uma carreira bem legal, né? Assim, não tenho Sim, como negar, assim, entrei como trainee da Vale mineradora, legal. depois trabalhei numa empresa que veio de fora do país para abrir uma fábrica aqui em Suape de pá de turbina eólica, LM Unipower. Depois eu fui para Latam Airlines trabalhar na área de logística. Então, minha formação é em engenharia de produção, mas o CLT, você é limitado, vamos dizer Sim, assim. sim, concordo. Então, existe um fator que todo mundo fala, mas é meritocracia para cá, meritocracia para lá. E, cara, chega uma hora que a meritocracia ela vai travar, né? E aí, principalmente quando você fala, por exemplo, eu precisei ir para São Paulo para poder crescer na Latam, Sim, né? Porque aqui em Recife eu não ia mais ter para onde ir, né? E quando você vai pensando nesse sentido de limitações que o CLT traz para você, é, o CNPJ é o contrário, sim, né? Por mais que eu tenha metas enquanto CLT e que elas sejam tangíveis ou intangíveis, que elas sejam remuneradas ou não, mas que elas me motivem a fazer algo e que aquilo ali vale a pena para mim, no PJ, antes de pensar em empreender, eu já pensava, eu fazia, caramba, será que se eu trabalhar tudo isso que eu trabalho para uma empresa, trabalhar para mim, será que isso vai ter o retorno que eu espero? sim, E nem sempre o retorno é financeiro. O com retorno é certeza, qualidade de vida, o com retorno certeza. é poder fazer as coisas que você gostaria de fazer, o retorno é poder voltar para casa, o retorno tem vários Com retornos certeza. que envolvem isso. Então, eu acho que o empreender veio disso. Se a gente quiser entrar na história do que me fez empreender, a gente entra. Mas uma coisa que eu acho que é válido também falar sobre empreender é que, assim,
todo mundo acha que empreender eu sou muito bom em alguma coisa, ou eu gosto muito de alguma coisa, e eu vou empreender naquilo. Sim, isso é uma visão realmente E eu que o acho que pessoal tem. isso a maioria das pessoas começa assim, na verdade. Começa assim. Mas um detalhe que não é comum ser falado, na verdade, é que não é o fato de não fazer o que você gosta que eu quero chegar, mas o negócio que você quer fazer e que você gosta, você precisa entender. Eu tenho um público para isso, né? O meu público, ele vai comprar o meu produto, o meu serviço, e às vezes eu preciso entender o público porque a dor que eu sinto enquanto empreendedor, pensando no que é a dor que meu cliente sente, não necessariamente é realmente a dor que ele sente. Então, às vezes, eu preciso adaptar o meu sonho de empreendedor para que eu possa encaixar o que eu espero da minha vida empreendedora com o resultado que ela vai entregar para que eu tenha clientes sempre e que meu negócio possa realmente funcionar. Com certeza. E aproveitando esse gancho que você falou aí, fala um pouco assim do início dos teus negócios, assim, de como foi, assim, entrar realmente de cabeça no empreendedorismo, o começo em si, suas percepções que você teve. Tá. É, a minha história no empreendedorismo, ela começa alguns anos antes dele efetivamente sair do papel, Entendi. tá? Antes, quando eu era da Latam, por exemplo, Sim, eu precisava usar roupa social. sim. Que hoje é uma coisa que cara, praticamente eu não tenho no meu Sim. guarda-roupa, é roupa social. Mas quando eu precisava trabalhar na Latam, eu precisava usar roupa social. Para você ter uma ideia, inicialmente, no meu protocolo de trabalho, pela minha função, que era gerência na aviação, eu precisaria usar terno e gravata, porque eles não separavam a área de logística operacional da área de aeroporto. E eu não poderia nem usar barba também, por exemplo. Poxa. Mas quando eles me entrevistaram, eles já me entrevistaram de barba. E, claro, que eu fui lá de calça jeans, de um sapato que não era um sapato social, mas também não era uma bota de indústria. Eu fui com uma Sim, bota que eu tinha, que eu curtia para trabalhar, né, nos empregos anteriores, que sim, era uma bem confortável e duradoura, que é super importante isso. sim. Mas tinha um negócio que é onde começa essa veia empreendedora, que foi assim, eu comecei a fazer as minhas camisas para trabalhar. Que O que é massa. isso? E a galera dizia, essa tua camisa é da onde? Eu fazia, foi eu que fiz. Mas não era que eu realmente havia feito. O que que eu fazia? Eu ia na loja que vendia tecido, Sim, aqui, para quem é de Recife que vai conhecer, eu ia na Casa Zé Araújo, escolhia os sim, tecidos, muito conhecido. e é assim, nem sempre eu acertava, eu chegava lá e dizia, ó, eu tô querendo tecido para camisa social. E o cara me dizia, tem isso aqui tudo aqui. Eu escolhia os tecidos, sabia quanto era mais ou menos, 1,5 m eu sabia que ia dar, já tinha pesquisado isso, né? Ia no mercado da Encruzilhada para comprar os botões que eu queria e eu escolhia botão para para cada estampa de camisa, ou se fosse lisa, ou o que Muito fosse, legal. e levava na Rua da Palma para um alfaiate, um coroa, um bem velhinho já, e já era bem coroa assim naquela época, sabe? Isso foi em 2015, 2016. E aí, quando a galera começou a perguntar, de onde é essa camisa? Eu dizia, fui eu que fiz. Surgiu o lance de, pô, eu acho que eu tô fazendo uma coisa diferente. Sim, Porque eu sim. não gostava, assim, daquelas camisas padrões que todo mundo usa. Lisa, ou é desenho geométrico, sei lá, uma pipa, um negocinho assim, uma coisa assim. Eu gostava de uma coisa talvez um pouco mais diferente. Eu arriscava num botão de cor diferente lá na última casa, Muito ou a legal. costura com uma cor que era diferente das outras, que dava um detalhe. Então eu disse, cara, eu vou criar uma marca de roupa para a galera que trabalha, que usa o social, mas que quer se vestir um pouco diferente do que é Sim, esse tradicionalzão que fica todo mundo igual, né? Se você for num banco, num escritório de advocacia, por exemplo, tá todo mundo um é o padrão, padrão. né? Hoje eu Sim, com participo de reunião de certeza. empresários aqui de Recife e eu acho que eu e mais 2 ou 3 não estamos de social e até de blazer e gravata, né? Terno e Isso gravata é que a verdade. galera vai. Isso é verdade. E aí, beleza. E aí, o que é que eu fiz? Desenvolvi um projeto, pensei, chamei um amigo que era designer e aí contratei ele para que ele desenvolvesse minha marca. Legal. E aí, desenvolveu a marca. Massa. Maio de 2017, eu tinha uma marca feita. Mas eu comecei a correr atrás do processo de produção e, velho, não é fácil. Assim, se você vai sozinho, não é fácil. Então, já é uma dica também para quem quer empreender. Não basta querer e gostar. Você precisa saber ou fazer aquilo ou quem faça aquilo, Sim. para poder você tirar do papel. E você acha que isso que você falou agora é o erro que mais trava as pessoas quando iniciam nesse mundo do empreendedorismo? Eu acho que talvez seja um que faz, não sei se não é, eu não usaria a palavra travar,
Sim. Eu diria que talvez as pessoas desistam no começo Sim, pelas dificuldades encontradas, porque empreender é com difícil, certeza. não é fácil. E aí isso foi um ponto. Como eu não consegui encontrar fornecedores certos para aquele momento, tomei a decisão de ir mais devagar naquilo. E aí foi quando eu recebi o convite para ir para São Paulo, Sim. pela Latam, que foi no final, ali, final de 17, começo de 18. Então, em março de 18, eu já estava Tava em São Paulo. Então, assim, em menos de um ano, que foi o processo de desenvolvimento da marca, a tentativa de fazer uma peça piloto, de correr atrás daquilo, terminou que virou um produto, um sonho engavetado, né? Um projeto engavetado. Ok. Acontece que vou para São Paulo, 2018. Em 2019, a gente descobre a gravidez. E aí, muito felizes. Mas pela facilidade que eu tinha de passagem, a gente fazia o pré-natal, fez todo o pré-natal em Recife, Sim, por conta e porque a gente queria que Maria nascesse em Recife, porque lá éramos só nós dois. sim. E aqui a gente teria o apoio nesse comecinho, Família, né, né? de família, rede de apoio é super importante. Com certeza. Então a gente conseguiu fazer isso. E aí, nesse meio tempo, algumas marcas parecidas com o que eu tinha de propósito na época surgiram no mercado e marcas que tinham apoio por serem pessoas que já eram pessoas de famílias que tinham grana, que já eram do negócio às vezes, também e tiveram oportunidades, porque Maria nasce em 2020, 15 dias antes do lockdown, né? A gente está Nossa. gravando aqui hoje, não sei quando vai ao ar, mas faltam 4 dias para o lockdown, isso há 6 anos 6 atrás. anos atrás. Então, quando o lockdown aconteceu, essas marcas elas receberam muito incentivo dos shoppings Sim. e também dos benefícios do governo e elas evoluíram muito. E aí eu meio que fiquei para trás. Talvez se eu tivesse conseguido tirar o projeto desse inicial da marca de roupa de varejo masculina lá em 2017, eu estivesse numa posição já que eles chegassem como concorrência, Sim. né? E aí o empreendedorismo surge quando Maria nasce, logo depois lockdown, a Aline tem um puerpério super difícil, a Aline é influenciadora, perde os contratos, eu, na Latam, a aviação virou um caos, tive meu salário reduzido pela metade pelo resto do Caramba. ano, trabalhei muito, né? Foi a primeira vez que eu pude trabalhar de home office, então eu brinco que foi quando a Aline descobriu que realmente eu trabalhava muito, porque então, até então ela só achava Só que era, achava. né? Ela não tinha certeza disso. E aí, mas foi uma fase, assim, se eu falar de forma egoísta, pensando em Deco pai, cara, podiam ser os 2 piores anos da minha vida Sim. e foram os 2 melhores anos da minha vida porque eu pude viver os 2 primeiros anos da vida da minha filha. Sim. E aí surge também, nesse meio tempo, o empreender como solução para ajudar a Aline a sair desse puerpério difícil, dessa Sim. depressão pós-parto, né, assim, de tentar fazer alguma coisa. Né, junto com uma amiga dela que também sofreu muito pela pandemia, porque dependia de eventos e precisou devolver muita grana que ela tinha fechado para aquele período. Eu disse, vou juntar 2 depressivas e a gente vai fazer um negócio. E aí a gente começou a pensar junto o que é que podia fazer. Elas trabalham, as duas, uma era maquiadora, a Aline Sim. gostava de maquiagem, Marília é maquiadora. E aí a gente começou a pensar em um negócio que elas pudessem trabalhar à distância, logo, claro, depois já na flexibilização, né, lá por volta de junho, julho. E aí a gente começou a representar algumas marcas de maquiagem daqui do Brasil. E eu, na busca por fornecedor, consegui encontrar um cara que tinha importado uma marca turca, chamada até Golden Rose, e ele não conseguiu fazer essa marca rodar no Brasil. Então ele estava vendendo muito barato. Então a gente comprava, a gente tinha uma margem boa e o produto era Sim. bom. Sim. Só que não era um produto conhecido. Então as meninas precisavam fazer conteúdos para que aquilo ali virasse. Quando a gente começou a fazer maquiagem, se a gente ia tirar foto do rosto, a gente podia vender acessório de cabelo. Sim. Então a gente começou a vender também acessório de cabelo. A maquiagem é uma margem pequena e a recorrência de compra não é tão grande, porque não sei dizer para cada tipo de maquiagem qual é a recorrência. Mas é claro que se quer variar batom, tudo bem, você pode comprar um batom toda semana, mas uma Sim. maquiagem de uma base leva alguns meses para ela Sim. ser ela dura alguns meses, né? Então assim, não era um negócio que rodava tanto. E o acessório de cabelo era um produto que ele era de baixo valor agregado
acho que a gente conseguia ter uma margem Uma muito melhor. recorrência, E uma margem muito melhor, uma margem entendeu? melhor, Então, assim, com certeza. enquanto a gente tinha menos de 100% de margem numa maquiagem, a gente tinha 300% no acessório de cabelo. Entendi. Já fica uma dica pra galera que vai empreender. Eu acho que é entender as oportunidades. Por exemplo, às vezes eu quero vender a maquiagem, mas eu posso vender Já outras pega aí, coisas. pessoal, a Já, dica. você já consegue aumentar o seu ticket ali, seu portfólio Com de serviço certeza. ou produto. E aí, o que acontece é que, no Dia dos Pais, durante a pandemia de 2020, um amigo meu, amigo da família, que foi quem tentou ajudar naquela época, lá em 2017, a tirar a marca do Sim. papel, mas naquela época ele ainda não estava tão ambientado no negócio. Ele manda, diz, ó, Deco, eu tô com umas peças aqui, umas camisas que eu mandei fazer pro Dia dos Pais. Tu não quer dar uma olhada, não? Eu fiz, quero. Quando chegou, eram camisas sociais. Mas eram camisas sociais, modelo padrão, Sim. lisa e tal. E aí foi quando eu disse, cara, vamos fazer um negócio? Vamos fazer uma parceria aqui. Tu faz a produção, eu tenho esse projeto, a gente cria, eu ajudo na criação, vamos dizer assim, e eu fico com a venda, com o marketing, e tu faz a produção, e daí surgiu a Foxtrot, que era para ter Sim. sido lançada em 2017. Ela é lançada, a marca de maquiagem e acessório de cabelo, ela é lançada aí logo no começo do segundo semestre de 2020, mas a marca de roupa masculina é lançada em, literalmente, novembro para dezembro de 2020. Então, a gente conseguiu, final de agosto lá, quando depois de dos pais, fazer esse negócio acontecer, comprar o tecido, encontrar o local onde produzir, fazer com qualidade. Para você ter ideia, o lugar onde a gente produzia era o mesmo onde as grandes marcas do shopping também produziam. E a gente conseguia produzir pela metade do valor. Só que as pessoas preferiam comprar a marca do shopping do que pagar metade do valor numa marca que não era conhecida. Sim. Você já empreendeu também com moda, com Sim. camisa, com camiseta, você sabe que existe um certo preconceito quando a marca não é conhecida, Com se ela não chamar certeza. tanta atenção. Então, Com certeza. precisa ser feita alguma coisa que realmente seja um diferencial para que as pessoas queiram aquele seu produto da sua marca. E aí, como eu disse, quando a gente estava dentro da fábrica, um dia a Aline foi comigo, eu disse, por que a gente não cria uma marca com o teu nome? E a Aline é influenciadora, tem mais de 100 mil seguidores. Eu disse, cara, vamos fazer, vamos. Aí a gente, dentro daquela possibilidade que a gente tinha, porque a gente estava numa fábrica, assim, especializada em camisaria, vamos dizer assim, a gente conseguiu criar alguns produtos para o público feminino e vender Isso é muito bacana, porque você viu a possibilidade ali, né? Sempre que você está contando a história desde o início, você mostra possibilidades dentro de coisas que você estava já Exato. empreendendo, fazendo e fazendo ali upsell ali, até visualizando outras oportunidades de venda dentro do Perfeito. próprio modelo. E o lance é que, assim, a gente criou só uma peça. A gente criou uma única peça que ela podia ser utilizada de várias formas. Era como se fosse uma grande camisa social, Sim. mais folgada, que a mulher poderia usar para trabalhar ou ir para praia, se ela quisesse, porque ela era comprida o suficiente para que ela se tornasse uma saída de banho. Muito legal. Aí quando a gente percebeu isso, a gente fez, e se a gente fizer canga? Que hoje se chama pareô, nome bonito para canga, né? Na minha época era canga, agora é pareô. E se a gente fizer pareô, vocês, porque só pareô é fazer a dobra e costurar, né? Sim. Então, também a gente começou a fazer, então a gente lançou uma marca com o nome de Aline Lima, vendendo essas chemises, que é o nome dessa camisa, e pareô. Mas eu tenho um ponto para trazer, Vini, que eu acho que é super importante também, que é um ponto de alerta para a galera que empreende. Sim. A gente, quando foi fazer isso, a gente não se preocupou em pesquisar sobre a marca. Então, quando a gente mandou fazer todas as tags e qualquer produto desse de aviamento, de que você vai produzir, se você produzir 1.000, às vezes é o mesmo preço se você produzir 5.000. Sim. Porque você vai diluindo o preço pela quantidade. A gente já tinha feito, velho, acho que eram 10.000 tags e 10.000 etiquetas, vamos dizer assim. E aí, quando a gente lança o produto, lança a marca, a gente recebe uma carta extrajudicial de uma menina que tinha registrado o nome Aline Lima, que pra mim, na minha cabeça, nem passava a possibilidade de você poder registrar um nome próprio como marca. Fato. Porque pra mim não faz sentido. Quantos homônimos vão ter no Brasil, ou, sei lá, no mundo até, Sim. e eu dizer, caramba, ninguém mais pode trabalhar com o nome Aline Lima. E aí a gente recebeu uma carta extraoficial e, infelizmente, a gente teve que repensar a marca. Nossa, velho. E aí a Aline Lima se torna a Má Lima, pra gente não perder também tanto o que a gente já tinha preparado. Aí vem o Má da Maiá, Sim. o Lima continua de Aline e Maria Lima também, que é Maria Lima Albuquerque. E aí a gente surge a Má Lima disso, né? Então, Sim. inicialmente, a gente, em final de 2020, imagina, eu trabalhando loucamente e dando ainda pitaco e no tempo que sobrava, ajudando as meninas a fazer acontecer
E aí a gente cria, num período de pandemia, 3 marcas que Absurdo. começam inicialmente 100% digital. Sim, E aí, quando a gente começa a ter um pouco mais de flexibilização, a gente começou no empresarial numa sala de 30 metros e a gente vai para uma sala maior nesse mesmo empresarial para poder abrir uma área para ter um showroom. Então, a gente legal. tinha as peças onde a pessoa podia ir lá. Sim, Mas showroom é uma coisa também que a galera se assusta. A galera acha que showroom é peça barata, que é coisa assim, segunda linha. Então, assim, também é um desafio para quem não tem um espaço físico e tal. com E aí certeza. entra em outras discussões aí ao longo da conversa. Muito legal. Mas esse é o começo, aí depois vem muito mais coisa. Muito legal. E assim, dentro de todas essas etapas que você passou aí, como é que você, desde o começo ali do empreendedorismo que entrou na sua realidade, como é que você começou a tomar decisões assim? Como era essa toma de decisões em momentos de tensão, momentos assim específicos? Como é que você fazia isso com a Aline, até na sua própria marca de camisa também? Como eram esses momentos? Uma das grandes características do empreendedorismo é o risco, Sim, certo? Então, assim, empreendedorismo é um negócio. Negócios dão certo, negócios quebram, sim, né? Então, se você não tiver isso claramente na sua cabeça, que pode dar errado, a chance de dar errado é maior ainda, sim, tá? Acho que isso já é um ponto que a gente precisa entender. É, Quando a gente vai trabalhar e empreender com outras pessoas, sempre é mais complicado. Então, assim, por exemplo, todo mundo fala, sociedade. Sociedade é um casamento. Mas é muito diferente. O casamento, você tá lá pra querer ficar a vida inteira. A sociedade, se não der fato, certo, o bicho lascou e aí como é que vai fazer o quê? Tem que resolver, verdade. né? Mas você precisa procurar, tanto é que quando você procurar alguém para ser seu sócio, você precisa ter vários fatores, precisa ter perfis Um e perfil valores alinhado, né? parecidos para que aquilo dê certo, Com né? certeza. Para que não fuja do que você espera, ou sei lá, Sim, quando você vai fazer isso. E aí, mas tomar decisão é sempre um fator estratégico e é decisivo e arriscado, sim. né? Então, assim, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira coleção de camisas, eu fiz metade de manga curta e metade de manga comprida. E eu errei na manga comprida. Por quê? Ninguém estava indo para escritório, porque estava em pandemia, Tava estava todo em mundo em lockdown, estava todo pandemia. mundo trabalhando de home office. Então, as camisas de manga comprida, elas foram ficando, ficando, ficando. E as de manga curta foram saindo. E aí, nos outros, eu já fazia 80% de camisa de manga curta e 20% de camisa comprida. E ainda trago outra coisa. Quando você vai empreender e, por exemplo, é um produto, a padronização é um fator que ele é primordial e que as pessoas talvez não deem tanta atenção por não entenderem a importância disso. Sim. Mas, por exemplo, aconteceu comigo que as minhas primeiras camisas, elas tinham modelagens diferentes. A de manga curta e a de manga comprida. Então, o cara que usava um tamanho 3 na manga curta, usava um tamanho 2 na manga comprida. E como é que o cara ia comprar isso de longe e ia comprar dois tamanhos diferentes? Como é que eu fazia isso? Então, assim, até isso é importante que Com você faça, certeza. né? E mais uma dica para quem está começando é não querer abraçar o mundo e achar que você vai resolver todos os problemas daquele seu negócio, produto ou serviço. Mas que você escolha algumas coisas e você faça, talvez, projetos pilotos, coleções cápsulas, para que você possa ir testando os modelos, para que você entenda o que tem saída, o que não tem, o que conversa mais com o público que você conseguiu atingir, o que não conversa, para que você consiga e aí tomar as próximas decisões, Sim. porque aí elas precisam ser mais assertivas e ter menos erro. Vou trazer o exemplo em si, né, sobre isso que a gente está falando da Avel. Então, a Avel, ela começou há mais ou menos 2 anos, que a gente tem 2 anos mais ou menos de mercado, e a gente começou com totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente foi entendendo realmente o que o público, as empresas em si precisavam. Então, a gente começou no início vendendo apenas site e a parte de tráfego. E a gente foi modelando, entendendo que a gente precisaria trazer uma parte de audiovisual, trazer uma parte de conteúdo, trazer uma parte mais estratégica e publicitária ali para o negócio dos clientes. Então, essa modelagem que você falou faz todo sentido com a realidade da Avel dentro dos negócios em si. Né? E às vezes, aí, Vini, assim, por exemplo, você é expert em parte desse assunto, mas você Sim, não domina 100% do todo. sim, Então você precisa ter pessoas que vão fazer aquilo, com porque se certeza. você. Outra dica para quem quer empreender é Tem muito assim: site hoje, pessoal. não dá para você querer fazer tudo. Claro, quando Fato. você é uma urgência, uma empresa, Sim, né, onde você é sozinho, você é um MEI, que você faz tudo,
Aí você vai ter que se virar, não tem muito para onde ir. Fato. Mas quando começa a crescer e você precisa entender aonde você realmente vai ser melhor para a sua empresa. Com E para certeza. você se dedicar naquilo. E para isso, você talvez precise começar a delegar e abrir para que outras pessoas façam parte daquilo com você. Você começou sozinho, provavelmente. Sim, sim. E hoje você tem uma equipe com 6 6 pessoas. pessoas. Isso. Então, assim, é isso, sabe? Tipo, de você começar a entender que, cara, se eu ficar perdendo tempo nisso aqui, muito operacional, eu vou deixar de vender, eu vou deixar de fazer relacionamento, certeza. eu vou deixar de ter network, porque eu tô me prendendo numa parte muito operacional. Com certeza. E dentro desse ponto eu penso que não é que a gente vai largar de mão o operacional. A gente tem que estar próximo ao operacional para manter uma boa qualidade, uma entrega, mas assim, entender. Eu tenho que colocar pessoas boas ali nas funções para eu dizer, poxa, eu posso agora ter tempo para fazer um bom network, um bom relacionamento, tá focando no marketing interno aqui da empresa, em estratégias internas aqui do negócio. Então, isso é um diferencial muito grande, mas são etapas ali, né, que a gente sabe que vai passando de tempo em tempo. Tem uma coisa que pouca gente consegue ter essa percepção, mas que eu tenho desde a minha época de CLT, Sim. tá? Eu iniciei minha carreira como engenheiro, né? Eu era trainee, mas eu virei supervisor e iniciei uma carreira de gestão muito cedo. Com 6 meses eu já era considerado líder, né? Lá na Vale. Sim. Então, assim, eu era supervisor, depois fui crescendo para outros níveis de supervisão, até que eu virei gerente, etc, etc. E eu acho que o gerente, nesse caso, né? Ou o responsável por uma equipe, vamos dizer assim, para englobar tanto quem é CLT quanto quem é um dono de uma empresa, ou, não sei, ou é responsável por alguma área, o grande objetivo dessa pessoa é fazer com que aquela equipe dela, ela funcione sem que ela precise estar lá. Fato. É como se ela cavasse a sua própria demissão. Mas com isso, ela não está dizendo que ela vai ser demitida. Ela está fazendo com que a equipe seja autossuficiente e não precise que ela esteja lá, ditando e dizendo o que precisa ser feito para que as pessoas saibam fazer. Isso é muito bom. Uma equipe autogerenciável, ela é muito importante e ela deixa o gerente, diretor, C-level ou sócio, dono, proprietário da Sim. empresa a ter tempo para fazer as outras coisas que são mais importantes para ele. Agora, claro, você é muito bom na área de tráfego, você não vai deixar. O que você precisa é receber, talvez, um dashboard do Sim, seu uma resultado. análise, tá sempre perto ali. E aí você vai avaliar como você quer. Se quer diário, semanal, como é que você vai entender. E aí, acho que quanto mais espaço, quanto mais confiança você tiver no seu time, mais espaçado esses relatórios eles vão ficar, porque você não vai precisar ficar validando o tempo todo. Com certeza. Né? Então, assim, o líder precisa entender que ele está ali para um dia deixar de estar e ir para outra área, para outro negócio, para outra coisa, porque aquilo ali vai estar funcionando sozinho. Muito bom. Muito legal mesmo. Deco, agora falando, você que tem a sua rede social assim ativa, você tem várias redes, você tem vários meios de comunicação, o seu próprio podcast. Eu queria saber, na tua opinião, assim, quão importante hoje em dia para as marcas é a comunicação? Essa parte de estar ativo realmente ali, mostrando, aparecendo, para você, quão é importante? Eu não busquei ser esse comunicador que hoje eu sou. Sim. Não foi uma coisa que era uma meta, um propósito, um objetivo meu. Isso foi acontecendo, né? Eu acho que vale um comentário que quando eu era jovem, criança, adolescente, eu era um cara muito tímido ao ponto de não conseguir fazer uma apresentação na frente da sala. Eu também tenho a mesma coisa, assim. Quando eu era jovem, assim, eu tinha o mesmo sentimento. Não apresentava um trabalho na sala. Então, acho que isso a gente vai vencendo, né? O que eu queria comentar disso, assim, é que se é uma coisa que você entende que é importante para você, existem formas de você conseguir Sim, com fazer isso. certeza, com certeza. Inúmeras. Você pode ser dentro de casa, lendo alguma coisa e falando por um espelho. Sim, Isso já funciona. já funciona, com Né? certeza. Mas existem cursos de oratória. Inclusive, a gente se conheceu no curso de Foi oratória. isso mesmo. Que é engraçado, que a galera os outros estudantes lá do curso fazem, cara, por que tu tá fazendo esse curso Sim. aqui se tu aparentemente não precisa? Cara, porque a gente sempre precisa melhorar. Sempre precisa. Né? E com certeza. um dos, talvez, dos mantras da minha vida é assim, cara, se eu não dormir melhor do que eu acordei em alguma área da minha vida, esse dia não valeu. Eu Sim. perdi um dia na minha vida. Sim. E eu não deixei de fazer alguma coisa que seria interessante. Então, eu acho que é isso. E aí, eu participei na adolescência de grupo jovem da igreja, né? Então, aquela vergonha, ela precisava ir quebrando aos poucos, porque eu comecei a ser responsável pelos jovens.
né? Chegando a um ponto de eu falar para 1.500 jovens e subir no palco. Agora, cara, não é que você perde o nervosismo ou que você deixa de ficar com a boca seca ou que o coração não dispara. Não, vai acontecer, mas você se acostuma com aquilo para Sim. poder que você não transpareça, Sim. né? E aí você vai construindo. Então, assim, a comunicação, ela veio e aí ela entra na minha vida nesse sentido. Então, eu fui um adolescente que teve um crescimento, quando a gente fala na comunicação em Sim. si. Isso me ajudou muito a conseguir meus estágios. Então, assim, eu fiz estágio desde o primeiro momento que eu podia fazer na faculdade. Eu sou engenheiro de produção, de formação. E eu passei nos 2 primeiros estágios que eu fiz. Eu fiz o processo, passei, fiquei 1 ano, quis mudar, fiz outro processo, passei, fiquei mais 1 ano, né? Então, assim, e a minha comunicação, eu tenho clara certeza de que foi ela que fez eu ter passado naqueles 2 Sim. processos enquanto estagiário. Sim. Que também me fez passar no processo de trainee, né? Que era um desafio, era jovens engenheiros do Brasil todo, e você ia ser escolhido entre 40, é um negócio que, né? Então, assim, e isso me fez ser um líder melhor. Por quê? Eu comecei como engenheiro, e aí eu achava engraçado, porque assim, eu gerava números, indicadores para a liderança, para os supervisores e para o gerente, para a gestão em si. Só que eu percebi que os operadores, eles não sabiam como calcular aqueles números que eles eram cobrados. Então eu comecei a trazer eles para, tipo, dentro de sala de aula e explicar. Na época, em PowerPoint, Sim. né? Hoje a gente nem usa tanto. Mas no PowerPoint, como era que funcionava aquela conta do que eles eram Sim. cobrados, o Sim. resultado. E aí isso começou a estreitar minha relação com as equipes operacionais e fez com que abrisse os olhos, né? Isso, quando surgiu a oportunidade, eu fui convidado pelo meu gerente para assumir um cargo de gestão. E eu sempre tive um olhar muito humano sobre a minha equipe, né? Eu sempre Isso é importante. Isso é muito conversei com importante. eles. Cara, até hoje eu saí em 2013 da Vale e eu tenho contato com pessoas que trabalhavam comigo naquela época, Sim. né? E eu sempre encontrava as pessoas, eu queria saber como estava a família, se estava tudo bem, né? Eu tenho uma história bem icônica que, para você chegar no operador que ficava na ponta da lança, eu trabalhava no porto de minério da Vale. Sim. A ponta da lança era a máquina que carregava literalmente o navio, que jogava o minério para dentro do navio. Sim. E para você chegar lá, você levava uns 15 minutos subindo a máquina, de tão grande que era e de tão longe que Caramba. você subia. E eu cheguei lá para conversar com o cara. Eu não fui lá para fazer outra coisa a não ser conversar. E esse cara, de repente, eu comecei a falar sobre vida com ele. Sim. E esse operador, ele, com lágrimas nos olhos, ele diz: eu tô aqui há 8 anos e ninguém nunca entrou nessa cabine para conversar comigo, para saber quem eu era. Eu sempre entraram aqui para dar porrada em mim, para reclamar, sabe? E, cara, quando eu percebi. Isso aí foi uma coisa que foi virada de chave na minha vida, que eu fiz, cara, eu preciso ser assim para sempre. Sim. Para qualquer coisa na minha Sim. vida, entendeu? Então, assim, no profissional, eu sou um cara que gosta de chamar as pessoas pelo nome, então eu sempre tô tentando olhar pro crachá das pessoas para qualquer pessoa que passar por mim, ela se sentir bem e sem nenhuma sensação de que eu sou maior ou melhor do que as outras pessoas. Sim. Então, assim, a comunicação também me ajudou demais a chegar nisso. E aí, eu preciso voltar, fiz todo esse disclaimer para chegar na tua pergunta aí, que foi quando a comunicação entrou na minha vida, né? Mais Sim. ou menos, assim, mais pro lado digital, que aí Sim. que é a tua pergunta. Quando Maria nasce, que entra o lockdown, nem meus amigos, nem minha família podiam ver minha filha. Então eu comecei a fazer alguns stories do meu tempo com ela. Sim. Era participando de uma reunião com ela no braço, era balançando ela numa cadeirinha de balanço com o pé enquanto eu estava no computador. E isso foi acontecendo de um jeito tão natural que daqui a pouco começou a aparecer. Eu fui ganhando seguidores porque eu era um paizão, porque eu era um super pai. E aquilo me incomodou, porque eu disse, cara, eu só tô cuidando da minha filha, Sim. tentando dar o apoio para minha mulher que não tá bem, que tá numa situação difícil, nesse pós-parto, no puerpério, que não curtiu a amamentação. Cara, e as pessoas não olham para isso dessa forma. As pessoas olham. Quando eu entrava na reunião e eu tava com minha filha no braço, todo mundo fazia, cadê tua esposa? Você tá dormindo. Deixa ela dormir, velho. Não tá aqui, eu tô fazendo, tá fazendo a minha parte. E aí foi quando eu entendi que eu tinha ali 2 opções. Uma era entender que se eu era um paizão porque eu fazia o básico,
os outros pais eram um bando de merda, né? Vamos sendo bem direto. E isso eu comecei a perceber que era a média do Brasil, Sim. né? Então, assim, hoje a gente vive uma bolha onde existem pais presentes e ativos na vida dos filhos. Eu acho até chato e redundante falar pai presente e ativo, porque é o que todo pai deveria ser. De fato. Mas terminou que eu entendi que aquilo seria uma oportunidade de, talvez até de negócio, não Sim. sabia o que era, mas eu queria fazer alguma coisa naquela temática de paternidade, porque eu queria que Sim. outros pais pudessem viver o que eu vivia. E aí, a primeira coisa foi mudar o meu Instagram, tirei o meu nome, botei o Pai da Mariá. Inclusive, você me apresentou como Deco Pai da Mariá. E isso foi de forma muito orgânica, sem planejamento, sem nada, sem pensar em nada. Sim. O lockdown, ele foi sendo... Parou, né? Cessou, depois foi flexibilização. E aí, quando eu me vejo em 2020, Mariá nasceu em 2020, março de 20, quando eu me vejo em 22, eu sou convidado para dar uma entrevista como pai. Peraí, entrevista como pai? Tá bom, vamos lá. E aí eu lembro muito bem da menina dizendo, Deco, me indica outro pai que faz assim o que você faz, que daqui de Recife, que coloca a cara na rede social para falar sobre, para mostrar a experiência, para contar o que for. Porque a gente tá querendo e a gente não acha. Eu disse, veja, eu conheço muitos pais que são massa, Sim. mas que eles não fazem isso. E aí eu não sei se quer, mas eu indico para vocês aqui, mas não sei se eles vão topar vir falar sobre isso. Sim. E aí, tudo isso foi validado em 2023, quando eu sou chamado para Dia dos Pais do ano 2023. Eu dei 3 palestras para empresas, né, para falar um legal. pouquinho sobre paternidade e a importância disso. E no final do ano eu sou convidado para ser coautor de um livro, junto com outros 29 pais, para falar sobre a presença paterna. E aí eu digo, cara, não tem mais para onde correr, agora eu tenho Sim. que fazer isso acontecer. Né? E aí, nesse meio tempo, eu entendo que eu precisava voltar para São Paulo por conta do retorno ao escritório. Sim. E aí, Maria já estava estabelecida aqui em Recife, meus pais e os pais de Aline apaixonadíssimos por ela. Ela é apaixonante, então não teria como ser diferente. Mas eu brinquei assim com a Aline, falei, cara, se a gente voltar para São Paulo agora, a gente vai ter... Não sei como vai ser a qualidade de vida da gente, porque eu não sei como vai ser eu, você e Maria sozinhos lá. E a gente ainda vai ter 4 avós depressivos que a gente vai ter que dar Sim. conta e aí foi quando ele tomou a decisão de continuar em Recife, né? De não Sim. voltar. E aí alinhei a saída da Latam. E aí o empreendedorismo, aí ele vem com força, Sim. porque minha sogra, ela já tinha loja em galeria aqui em Recife, loja na Rua da Hora, que era uma loja de roupas e acessórios do bebê até os primeiros anos, a primeira infância. Então, assim, era uma loja de itens e roupas de bebê e de criança, que tinha uma pequena área de brinquedo. E aí, quando eu saí, eu disse, eu vou começar a meter nessas coisas agora pra gente tentar fazer diferente. Sim. E aí, uma das coisas que surgiu foi a ideia que um representante de brinquedo que vendia pra gente, ele disse, por que vocês não abrem uma loja de brinquedo? E eu disse, gostei da ideia. Aí a gente conversou, e aí, por coincidência, na mesma galeria que a gente tinha loja, vagou uma loja, a gente pegou e a gente abriu uma loja de brinquedo. Então, o que era 10% da loja de roupa, virou... a loja de roupa eram 2 que se tornavam uma, então ela virou, tipo, de 10% virou 50%, vamos dizer assim. Entendi. A gente tinha 5 vezes mais capacidade de expor. Muito bom. E foi legal para que isso acontecer, porque a gente começou a criar um negócio. A ideia da gente era, você não precisa ir no shopping, se você mora aqui perto, para resolver o presente ou a roupa do seu filho ou do aniversário que você vai. Então, você já tem a roupa e você já tem um presente. Faltava o sapato. E aí a gente abriu também uma loja de sapato Muito bom. pós-pandemia e muito bom abrir a loja, mas sapato é um negócio super difícil de trabalhar e tanto é que Isso remete muito ao que você falou lá no início, né? Em 2017 que você trouxe, que você estava vendendo maquiagem e pensando no acessório de cabelo. Então isso você implementou nisso. Você viu a loja de roupa de criança e implementou a de brinquedo com a ideia, um insight que você teve. Depois implementou a de sapato. Então, isso aí mostra um pouco do teu processo ali criativo, da tua mentalidade em relação a isso. Isso é muito legal de ver. e nem sempre essas decisões elas são tomadas sozinhas, né? Sim. Assim, eu não posso dizer que foi Deco que tomou a decisão de fazer Sim. isso, mas assim, as pessoas envolvidas naquele momento, o que eu faço é sempre assim, procurar oportunidade, estudar Sim. e tentar propor alguma coisa. Sim. Mas, por exemplo, a loja de sapato foi uma loja que a gente abriu e a gente fechou. Porque foi a última a ser aberta
e a primeira e a única que fechou, Sim. né? Assim, por quê? Porque vender sapato para criança não é simples, e aí eu acredito que para adulto também não, mas para adulto tem um problema a menos, porque o adulto que calça, vamos lá, para um homem, a grade, quando você compra, você não compra um par de um modelo, você Sim. compra a grade do modelo. Sim. Então você teria comprado, sei lá, para um homem do 36, sei lá, 37 ao 43, 44. Sim. Mas o homem usa. Tem um cara que é menor, que vai ter o tamanho do pé menor, tem um cara que é grandão, que vai usar o tamanho 44. Sim. Mas pensa no infantil, que você compra do 17 ao 32. Cara, eu tô falando de uma criança, quase um bebê, e tô falando de uma menina, que muito provavelmente não vão usar a mesma, Não vão. desde que ela seja uma peça que seja universal. Sei lá, uma sandália Melissa, que todo mundo Sim. usa. Né? Até eu tenho uma sandália Melissa que ela tem tamanho para homem, né? E tem modelos específicos e, cara, mas assim, a gente começou a ver que começava a sobrar muito. Ou sobrava os menores, ou os maiores. E sapato você precisa ficar trocando. Por quê? Também sapato tem validade. Se você não usa, o solado cai, Sim. o couro estraga, aquela coisa toda. Então, assim, a gente começou a perceber que a gente tava vendendo e a galera tava voltando porque o sapato tava tanto tempo lá que ele já tava perdendo a qualidade. Entendi. E aí a gente decidiu, a gente passou um tempão sem comprar nada, vendendo o que dava, Sim. tentando queimar o estoque e procurando outro negócio para abrir nesse meio tempo. E aí, no final do ano passado, eu consigo convencer lá o nosso núcleo, né, que eu chamo do o business, né, que sou eu, a Aline, minha esposa Renata, irmã dela, e o meu sogro, que é um cara que é super também ligado e pensa como eu, assim, de empreender. Eu arrisco mais do que ele, mas é um cara que compra minha ideia. E aí a gente ficou pensando, o que é que a gente faz na loja de sapato? A primeira ideia foi montar uma loja de roupa para adolescentes meninas. Porque existe uma hora que a menina não quer mais usar roupa de criança e não consegue Sim. achar roupa de adulto no tamanho dela. Sim. Mas a gente foi fazer. Aí a gente fez todo o projeto da loja que tinha ficado lindo. Ela ia ser muito mais de experiência do que de venda. Sim. Ia ter lugar para fazer selfie, detalhe de espelho, de banco, cara, ia ser instagramável. Sim. Mas surgiu uma preocupação. A gente falou, caramba, se eu parar para pensar agora, quais são outras marcas de adolescente que tem e que dão certo? E aí a gente meio que bugou nessa hora, porque a gente fez, caramba, se não tem, ou é porque realmente falta no mercado, ou é porque já tentaram e não deu certo. Sim. E aí a gente começou a pesquisar e viu que uma marca que tinha, que a gente conhecia, ela estava em liquidação porque ela estava... E aí, através dos fornecedores, a gente descobriu que ela ia fechar. Entendi. E aí a gente suspendeu o projeto, depois de pronto, o projeto arquitetônico pronto. E aí eu fui pesquisar e resolvi abrir uma loja geek, nerd, né? Uma loja Kidalt, que chama, né? Sim. Que é crianças e adultos. Depois de ter assistido uma reportagem que tinha uma feira em Köln, na Alemanha, em Colônia, na Alemanha, que a média de idade das pessoas que frequentavam aquela feira era de 38 anos. Então eu disse, caramba, brinquedo hoje, na minha geração, era tudo que era importado, era muito caro. Fato. E muitos não tinham o poder aquisitivo para ter, né? Assim, tipo, eu nunca tive um Cavaleiro do Zodíaco Bandai original, que era o sonho. Tinha o chinesão lá que chegava, que quando não prendia a armadura tinha que colar com super bom, depois não sacava mais, né, fora. E, tipo, videogame eu tive quando já era muito mais velho, porque uma amiga da minha mãe viajou para os Estados Unidos e trouxe. Sim. Né? Pra ter ideia, quando chegou o videogame, velho, ele só pegava em preto e branco, porque a TV não dava conta de pegar o Super Nintendo, velho. Tive que fazer, meus pais tiveram que arrumar uma adaptação naqueles cabinhos lá de trás, que era Aquela aquela velha entrada gambiarra. diferente, porque era TV de tubo, né? Sim. Mas E aí surge essa oportunidade, que também é um desafio. Hoje o desafio é muito de posicionamento, de se Sim. colocar, de estar lá, de fazer as pessoas saberem que a loja existe, de trazer as pessoas desse mundo que hoje eu digo, cara, a galera geek, nerd, ela é uma galera marginalizada no sentido de, cara, essa galera é estranha, velho. Por que essa galera é estranha? Só porque ela se veste diferente, só porque ela gosta de uma coisa diferente, só porque ela, cara, só porque ela não faz o padrão que a gente entende como sociedade deveria ser, essa galera é estranha. E aí eu disse, cara, talvez a gente seja até um local para mudança Pra disso, mudar para ser essa- um local que seja agente de mudança, né? Sim. Que agregue, que traga as pessoas para certeza. perto. E aí hoje, a QB Geek, né? Que é a Querer Bem é a original, então Querer Bem, QB, virou QB Play primeiro, aí de jogos, Sim. né? De brinquedos tradicionais. E aí, tabuleiro, boneco, carro, etc. E aí a QB Shoes, para entrar na linha do QB e manter o English lá, né? Do primeiro nome. Aí vira QB Geek.
né? Que a gente tá já aí há quase 5 meses, eu acho, rodando. Num super desafio, já... Sim, E assim, já repensando o modelo de operação dela, sim, entendendo, mas assim... É, é como disse, empreender é difícil. E aí, de novo, comunicação. Cara, hoje eu entendo que eu tenho um projeto, né? A minha comunicação terminou virando que o meu Instagram virou um Instagram onde eu falo sobre paternidade, né? Eu que sou engenheiro de formação, engenheiro pós-graduado, tenho MBA em gestão de negócios. E eu comecei a falar de paternidade, eu comecei a falar muito mais de exemplos de vida, de relação com a minha filha, mas eu comecei a pesquisar e eu quis me entender mais do assunto, né? sim, De mergulhar literalmente nisso. Hoje eu faço muitas coisas, sim, mas o que está ficando mais no feed é realmente o que tem a ver com isso, né? Com a sim, paternidade. Mas eu entendi que é um propósito de vida para mim. Então, assim, eu não me considero um influenciador, sim. apesar das pessoas chamarem e dizer, você é Uhum. influenciador de paternidade, de paz. Primeira coisa, meu público maior são as mães, porque Sim, os pais normalmente não estão tão afim de ouvir. E existe infelizmente, um negócio que é homem não segue outro homem se ele não for amigo do cara. Então, assim, meu perfil pessoal, eu tenho 80% de público feminino, enquanto no perfil do podcast, gostaria que fosse mais masculino do que feminino, mas mesmo assim, ainda é maior o ainda é maior feminino, feminino. mas é 60-40. Então, que Tem aí uma. é um podcast nasce em final de 23. Meu cunhado traz essa ideia para mim, que não era, não vou dizer que é uma ideia minha, mas eu aceito, entendo, estudo e faço acontecer. E eu até brinco, né? Que no primeiro ano ele gravou comigo, mas no segundo ano ele caiu fora. Eu brinco. Paizão. Típico pai brasileiro, né? Foi, fez o filho, depois correu, Depois né? foi. Depois correu. E deixou a mãe solo, vamos dizer assim. Deixou o pai solo, no caso. Mas é engraçado, porque tu me perguntaste sobre a comunicação e você humanizar as redes e se Sim, colocar no negócio. sim. Por exemplo, outro dia eu perdi um contrato com um shopping daqui de Recife, de 3 publicidades, porque eu disse pra eles que eu não ia fazer promoção, provador, achadinho, essas coisas Sim, que influenciador faz normalmente. sim. Porque não é o que eu quero pro meu negócio, Não assim. faz o Eu seu tenho, eu perfil. tenho claramente o que eu quero e o que eu não quero pro meu perfil. Mas, para as minhas lojas, eu passo vergonha, velho. Eu faço cada vídeo porque mas é meu Com negócio. Então, certeza, assim, com se eu não certeza, fizer pro meu negócio, com aí, assim, certeza. saca? A diferença, tipo assim, eu não faço pros outros, mas pra Pra mim, você, eu entendo, porque isso é empreender. com Empreender é fazer, certeza. às vezes, o que você nem gosta tanto, mas que é Fato, importante, porque você precisa dar cara pro negócio. com E certeza. hoje as redes sociais, todas elas precisam ser humanizadas, independente do que for. Uma rede social que é feita baseada em posts feitos com IA, elas provavelmente pouco engajam e retêm o usuário, né? Fato. Quem tá rolando lá um feed. Né? Então, assim, entender e variar e perceber quais são também as melhores formas de você apresentar para cada tipo de produto ou serviço, Com né? Porque certeza. hoje a gente tem, eu brinco, né? Que a gente tem 10 CNPJs, né? Assim, são 10 negócios diferentes, 10 pequenos negócios. Quando alguém me pergunta o que eu faço, eu digo, eu sou um multiempreendedor de pequenos negócios que ainda não deram certo, mas algum deles vai dar. Espero que em breve. E só para vocês entenderem, assim, como é o lance de empreender, além das lojas hoje, que, Sim, assim, existe já uma questão de uma divisão maior de tarefas entre quem está lá responsável, né? A Aline abriu uma loja física, passou 2 anos com a marca dela e fechou, e desistiu da loja. E nesse meio tempo, ela abriu um outro negócio que ela hoje comercializa. Ela conhece muito de bolsas de luxo. sim. Então, ela tem um second hand, um brechó de bolsa de luxo. Ela compra e vende Legal. bolsas. E isso para ela fazia ela muito mais feliz, né? E o trabalho era menor para o ticket que ela recebia. Sim, Então, assim, ela entendeu que fazia mais sentido uma dedicação total naquilo do que continuar com as duas coisas. sim, E a gente também tem uma questão que é um outro produto, sim. vou fazer de novo para não falar questão, e a gente ainda tem um outro serviço que termina virando um multisserviço, que é fazer guiamento para famílias que vão em carreira solo para os parques da Disney. Muito legal. A minha cunhada, ela é expert nisso, ela é guia de grupo de adolescente e ela já foi, eu acho que, 20 vezes para Disney como guia.
E então ela sabe o parque na cabeça dela. Sim. Então, cara, é um negócio muito doido, porque é uma coisa que eu nem sabia que existia, mas ela assume o aplicativo da família que está no parque naquele dia, e pelo WhatsApp ela fica dando os comandos para a galera otimizar o tempo dela no parque. Então, o que a galera gastava um dia inteiro e saía 10 horas da noite do parque, tem gente que consegue terminar um parque no meio da tarde e consegue fazer outra coisa depois. Ou fazer 2 parques no mesmo dia. E aí a gente Caramba. consegue indicar quem aluga carro, casa, a gente tem parceria com a agência, né? Que a agência que ela faz a viagem de 15 anos no meio do ano é parceira dela. E a gente consegue indicar marmita, carrinho, stroller, para quem não quer ficar andando, porque para pessoas mais idosas ou quem tem alguma ou até preguiça mesmo de andar para poder fazer. Então a gente vai começando a construir tudo isso. E o podcast me fez criar esse estúdio que a gente está gravando hoje, que é o Estúdio Hub 2001, porque eu comecei a ver que o estúdio era muito caro para eu fazer e que eu talvez não tinha o serviço, não recebia o serviço que eu gostaria de receber. Sim. E aí eu fiz, pô, se eu fizer uma conta aqui, em um ano eu pago o estúdio. Só que quando você começa a fazer, você quer fazer cada vez mais e melhor. Com Né? Então, certeza. assim, não foi um ano, foi um ano e meio, mas hoje eu posso garantir que eu tenho um produto muito bom De para ser excelência, entregue com e certeza. quem estiver assistindo aqui, tanto como é, vídeo corrido de podcast, quanto como corte, vai perceber a qualidade que a gente tem hoje do, Sim, do produto, né? extraordinário, Então, assim, que, extraordinário. que é uma coisa que também que o empreendedorismo traz, que é a questão de você ir melhorando. Se a gente for Com levar para a cultura certeza. japonesa, é o Kaizen, né? Melhoria contínua. Sim, Então, a gente começou com um som, esses microfones e a mesa de som sempre foram as melhores que existiam, sim. mas essa câmera, iluminação, cenário, Tudo foi tudo a gente foi evoluindo, né? evoluindo e assim, eu acho que agora a gente tem um modelo ideal. Faltam alguns pequenos detalhes, Sim, mas eu acho que a gente chegou no modelo ideal. E aí empreender é isso. A gente vai pensando em coisas e sempre tendo. E eu tenho uma coisa para mim. Eu não gosto de empreender sozinho. Eu quero sempre ter alguém comigo, ter um parceiro, um sócio, alguma coisa assim. Por exemplo, a marca masculina lá no passado, quando eu percebi que o modelo de varejo online masculino era complexo, porque o cara nem queria ir lá, nem queria comprar online, porque não sabia se ia dar, eu terminei que eu desisti da marca. sim. E hoje eu sou sócio junto com um amigo que é da época da escola, do jardim, e a gente vende hoje peças básicas para masculinas, né? Camisetas e shorts, tactel, linho, em marketplace. Então, assim, é volume, peças mais simples, não é nada a ver com o que era o projeto inicial do varejo, mas ele se reformulou e hoje ele funciona de uma forma totalmente diferente, com o mesmo nome, com o mesmo CNPJ, Sim, mas com uma estratégia e uma história totalmente diferente por trás. sim. Quando você vai, assim, fechar uma parceria, iniciar uma parceria com uma empresa ou com alguém, quais são, assim, os fatores que você observa? Acho que você pode trazer até alguns insights para o pessoal que está assistindo, para que quer ter um sócio, quer ter um parceiro. Então, quais são as observações que você faz ali para fechar essa parceria com alguma empresa ou pessoa? Tá. Eu acho que a primeira coisa, até que eu já falei, é a questão de sinergia, de valores. Eu acho que a pessoa, a empresa, ela precisa conversar com o que você acredita, né? Assim, se você começa a falar de alguma coisa que você não acredita, fica claro para as pessoas que aquilo ali é forçado, Sim, né? Então, assim, quando a gente vai fazer algum trabalho e criar roteiro, a gente precisa fazer roteiros que sejam naturais para a pessoa que está fato. falando ali, né? Quando eu vou pensar nos meus, eu preciso dizer, cara, como é que eu falaria realmente isso? Sim, Para poder. Às vezes a gente. Você e eu, a gente já fez um teste de comprar roteiros prontos que a gente sim, disse, caramba, como é que alguém consegue absurdo. viver disso? Porque é um absurdo o que essa Pois galera tá é, com entregando. certeza. Porque não conversa, eu acho que a pessoa nem fez um estudo do meu Não, Instagram para não. dizer o que é que eu faria ou não e como eu falaria, entendeu? Pois é. Tipo, não entender o meu tom de voz, quem é a persona que eu tô me referindo, né? Como é que eu faço e crio o meu conteúdo. Então, assim, quando a gente pensa em parceria, em sociedade, e aí eu acho que para qualquer coisa na vida, eu gosto muito da palavra conexão. Sim, Eu acho que precisa ter conexão, sim, né? Assim, você precisa. E aí eu brinco, é do terapeuta ao sócio de trabalho, tá sim. ligado? Se não houver uma conexão, você não fica, Pois é, isso é né? verdade. Você não vai dar certo, né? Se você não entende. E aí a outra coisa que é importante é a divisão de responsabilidades claras, né? Claro que no primeiro momento todo mundo vai fazer tudo e vai se ajudar para aquilo, mas quando o amadurecimento vem da empresa, você precisa começar a eh, deixar claro o que é a responsabilidade de cada Sim, um para que as pessoas possam fazer o seu melhor, sim, com né? Então, certeza. assim, se você pensa em ter um sócio, por exemplo, ou iniciar uma parceria com outra empresa ou um produto, vou dar um exemplo do estúdio aqui. Sim,
Se eu acredito no potencial de um programa, eu posso entrar como sócio desse programa e produzo enquanto a gente vai tentar vender esse programa para patrocinadores, Sim, por exemplo, sim. né? É Com uma certeza, forma. com Agora, eu certeza. preciso acreditar. Se não é uma coisa que faz sentido para mim, eu não vou botar aqui Não, só por botar, não. né? Então, não faz sentido. Então, isso é para empresas parceiras, para poder gerar conexões. A gente precisa criar um ecossistema. E quando a gente tem um ecossistema de empresas que são empresas parceiras, formadas por, de novo, pessoas boas, Sim, boas de boa índole, de bom coração, você sabe que eu realmente acredito nisso, sim. eu acho que a gente tem grandes chances do negócio dar mais certo do que se você faz muito pelo interesse. Ah, eu vou falar com o Vinícius para ser meu sócio, porque o Vinícius é muito bom em tal coisa. Mas se não tiver essa conexão, cara, não vai funcionar. Isso Em é algum verdade. momento isso vai ser quebrado por uma das partes ou pelas duas, vai ser desgastante, vai ser bem complicado. Tá? Então, Sim, acho que o grande desafio da parceria, da sociedade, é você realmente criar essa conexão, entender e perceber que valores, pelo menos parecidos, norteiam os dois, né? Os sim. dois lados. Muito bacana, muito massa mesmo. Dentro de tudo que a gente falou, foi excelente o bate-papo, assim, acho que foi muito claro o pessoal que está assistindo também, dessa visão empreendedora. E para a gente finalizar, eu queria que você falasse uma frase que te move hoje em dia, no empreendedorismo, na sua vida, assim, para você estar todo dia em tantas movimentações que você faz no seu dia a dia. Eu vou trazer uma frase que a minha avó me falou e já comentei ela várias vezes e eu acho que todo mundo precisa escutar isso. Eu estava fazendo uma viagem, um intercâmbio, na época quando eu Sim, terminei a faculdade, e faltando um mês para voltar para casa, eu liguei para falar com ela. E eu tava morrendo de saudade, velho. Assim, eu sempre fui muito ligado à minha avó. E aí eu brinco, assim, eu lembro claramente que eu falei para ela, vó, tô com saudade daquele cheirinho de leite de rosa, de dar um abraço sim, e sentir aquele talco ali depois do teu banho, de pegar nas tuas pelanquinhas aqui do cotovelo. E até de ficar sem fazer nada na tua casa, como sim, muitas vezes eu fazia, né? Como morei muito tempo fora, quando eu vinha, eu sempre tirava uma tarde, um dia para ficar na casa dela, às vezes dormindo na rede da varanda enquanto ela tava lá, mas eu sabia que eu tava com ela, sabe? sim. E isso era legal. E aí eu cometi o grave erro de dizer para ela que eu estava rezando para que o tempo passasse rápido, para que eu pudesse chegar logo em casa e pudesse abraçá-la. E aí ela me responde do outro lado da linha, lá do orelhão, naquela época, e diz: Meu filho, como você é egoísta. Você aí vivendo uma oportunidade, algo que poucas pessoas no mundo podem viver, e você rezando para que o tempo passe rápido. Eu hoje já tenho 80 e poucos anos, e eu rezo para que o tempo passe bem devagar. Então, isso para mim foi uma mudança de pensamento, de timing, de tudo isso, sabe? Assim, Sim. de formato. E é uma frase que eu levo para minha vida, que tanto é que eu tenho ela tatuada gigantemente no meu braço aqui, que já fez parte de uma música de Dia dos Pais que eu fiz para Mariá. Coloquei isso em formato de oração. É uma coisa que eu rezo, Sim, incluo nas minhas orações. E entender também de viver cada coisa no seu tempo, sim, né? E quando eu falo ver alguma coisa no seu tempo, é, eu entendo que para fechar com chave de ouro a nossa conversa hoje, é, a paternidade ela não poderia ficar na bolha que eu estava vivendo, ou que eu vivo hoje ainda, sim, né? De pessoas que podem assistir o podcast, que têm costume, que têm tempo, que já estão acostumadas com aquilo, sim, né? Há 2 anos atrás, a gente perdeu 2 gestações e isso me fez refletir muito. E eu entendi que o propósito da minha vida era fazer com que outros pais pudessem viver o que eu vivo com a minha filha e sentir o amor que eu sinto por ela, que isso é possível, sim. né? Então virou um propósito, assim, de vida. E entendendo isso, meu lado empreendedor olha também para o lado do empreendedorismo social, né? E aí eu brinco que eu ando sempre fazendo propaganda das minhas coisas, mas esse ano vai sair do papel, literalmente, a Universidade Parental, que é um Bacana, legal projeto demais. social, sem fins lucrativos, onde eu crio a primeira startup brasileira de impacto social através da educação Já parental. tem rede social?
As redes já estão ativas, Bacana. a universidade, @Universidade Parental, a gente vai colocar também aparecendo na tela também na aí. edição. Mas o projeto está pronto, prestes Muito a ser bom. lançado. O que a gente precisa agora são de empresas, pessoas que comprem a ideia, Sim, mas ele é basicamente um streaming gratuito, que tem uma área de membros, concursos que as pessoas, com o objetivo de chegar na classe CDE, sim. né, onde no Brasil são 170 milhões de pessoas que vivem isso, né, e a gente sabe que praticamente aí 90% delas têm um telefone com internet, Sim. então a gente pode conseguir chegar nessas Com pessoas, certeza. né, e aí vai ser um super desafio ter empresas e pessoas que confiem no projeto, que queiram apoiar, que queiram investir, para que a gente possa fazer isso chegar cada vez mais longe e que o amor, a formação de uma sociedade melhor, mais justa, mais segura, né, a criação de filhos, né, de meninos que respeitem meninas, homens que respeitem mulheres, que a gente possa trabalhar tudo isso, né, que a gente entenda os novos modelos de família também, mas que a gente consiga chegar cada vez mais longe no propósito de transformar o mundo e que os pais estejam presentes nessa transformação. Esse foi o primeiro episódio do Blue Podcast. Então, Deco, obrigado pela sua participação. Foi maravilhoso ter você aqui. Sabe que, assim, está sempre convidado para estar aqui comigo, trazendo suas ideologias, seus pensamentos sobre empreendedorismo. Então, assim, foi muito bacana. Você sabe que você é referência para mim. Então, foi maravilhoso. Cara, eu que agradeço e sabe que pode contar comigo aí que para qualquer coisa, quando algum convidado faltar, pode me chamar que eu venho Fechado. e assumo a posição. Galera, muito obrigado. Agradecer também a vocês aí, espero que tenham gostado. Também os insights todos que a gente falou Sim. aqui. Se quiserem trocar uma ideia, podem mandar mensagem no privado. Eu estou aberto a conversar sobre isso, dar dica. Eu brinco que eu sou o pitaqueiro, né? Eu gosto de dar pitaco nas coisas dos outros. E a gente vai se ver muito por aqui ainda. Valeu. Valeu. Se inscreve no canal aí e deixa teu comentário do que você quer nos próximos episódios do Blue Podcast.